Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, então, olá pessoal, muito boa tarde e sejam muito bem-vindos à edição número 135 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é segunda-feira, dia 26 de fevereiro de 2024 e já se jogaram quase todos os jogos da 23ª jornada da Liga Portuguesa. Falta apenas esse Boa Vista Sporting Clube Braga de mais logo e é um jogo que ainda pode vir a ter influência, porque pode permitir ao Sporting Clube Braga aproximar-se do Futebol Clube do Porto na terceira posição. Isto porquê? Porque o Porto ontem empatou com o Gil Vicente e não foi o único dos primeiros a deixar pontos pelo caminho. Também empatou o Sporting com o Rio Ave 3-3, o que permitiu que o Benfica, que ganhou ao Portimonense por 4-0, pudesse voltar a ser líder em solitário. O Benfica está neste momento com mais 2 pontos do que o Sporting, sendo que o Sporting tem um jogo a menos. O tal jogo que devia ter feito em Famalicão e não fez porque a polícia não lhe apeteceu. E, portanto, o que é que aconteceu? O que é que acontece é que se o Sporting ganhar esse jogo, passa para a frente, enquanto não o jogar, continua atrás. Tem o Benfica 2 pontos de avanço. Vamos ter uma semana particularmente quente. Porquê? Porque na quinta-feira, à Taça de Portugal, haverá o que falta jogar, os cerca de 60 minutos que faltam jogar do Santa Clara Futebol Clube do Porto. Está 0-0 e vamos a ver se a tempestade que anda por aí não chega aos Açores a tempo de afetar o jogo também, ou a retoma do jogo também, porque o jogo foi interrompido em virtude das condições atmosféricas absolutamente inegociáveis que se verificavam na altura no estádio. E depois, também na quinta-feira, vamos ter então, este jogo ainda é dos quartos de final, e depois à noite vamos ter a primeira mão da meia-final entre Sporting e Benfica. Precisamente as duas equipas que estão à frente do campeonato vão defrontar-se no estádio José Alvalade na quinta-feira à noite, primeira mão das meias finais da Taça de Portugal, e isto é apenas o aquecimento, tendo em conta os interesses dos três. Porquê? Porque depois, no domingo, vamos ter Sporting Farense para o campeonato, às 18 horas, e à noite, Futebol Clube do Porto, Benfica. Portanto, jogos que podem ajudar ali ou a baralhar ou a esclarecer ainda mais as coisas no topo da tabela da Liga Portuguesa, além de contarem também para a Taça de Portugal. Ora, muito bem. Hoje, aqui, vamos ter a reposição das duas edições do Futebol de Verdade Flash que eu enviei ontem para os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Ontem houve edição do Futebol de Verdade Flash relativa ao Benfica 4, Portimonense 0 e ao Rio Ave 3, Sporting 3. Se as quiserem ver, é só esperarem pelo final do programa. Se quiserem começar a ver nos dias dos jogos, logo no momento em que os jogos acabam, eu produzo, realizo, edito e envio para os subscritores premium as edições com o meu comentário de cerca de 15 minutos aos jogos que ainda contam para a atribuição de troféus, e aqui não é só campeonato, é qualquer troféu. Pois muito bem, o que têm que fazer é tornar-se subscritores premium do meu Substack. Fica aqui o link para poderem fazê-lo, é em tadeia.substack.com, pagam 5 euros por mês, ou se quiserem podem fazer a subscrição durante um ano inteiro, pagando apenas 10 dos 12 meses, 50 euros por um ano. As edições do Flash não são a única vantagem que tem esta subscrição Premium. Porquê? Porque podem também aceder ao meu servidor de Discord, podem também aceder ao meu canal de Telegram, onde recebem as crónicas matinais, que essas sim são entregues a toda a gente, em formato áudio. Podem aceder a todo o arquivo do meu Substack, e atenção, já lá está muito texto, já eu tenho estado a recuperar tudo aquilo que há para trás. O meu Substack começou a funcionar em finais de 2020,
2021, mas já recuperei tudo o que fui produzindo para outras plataformas desde junho de 2020. E vou continuar a andar para trás durante mais tempo. Mas, além disso, podem também aceder aos textos exclusivos que vão sendo enviados para os subscritores premium e hão de ter reparado que neste fim de semana não seguiu a atualização deste fim de semana dos donos da bola. Porquê? Porque é particularmente longa e por isso me demorou um pouco mais a compilar. Vai sair amanhã, está desde já prometida, a edição do fim de semana dos donos da bola, que vai ter os 39 clubes, atenção, são 39 clubes que estão no top 100 do ranking de clubes da UEFA e que não pertencem a nenhuma das Big Five ou ao Campeonato Português, que são aquelas que na Europa têm edições exclusivas dos donos da bola. Portanto, desde o Ajax, que é 23º, até ao Zenit, que é 79º, podem aceder a todos os clubes que estão no top 100 do ranking. Por acaso acho que há mais. Agora estou aqui, acho que estava aqui a olhar para as folhas porque, enfim, não tenho aqui a folha de que preciso porque são mais. Não, isto não acaba no Zenit. Mas, enfim, olhem, quem quiser saber tem um bom remédio que é esperar. Estava aqui a ver se encontrava a folha certa, mas não encontro. Paciência. São mais clubes, mas são muitos clubes os que vão estar na edição desta semana dos Donos da Bola, na atualização de 2024. Os Donos da Bola são uma série que eu produzo no meu Substack com a identificação do tecido acionista, do tecido do capital dos principais clubes do futebol europeu e mundial. Já saíram as atualizações de 2024 com todos os clubes da Premier League, todos os clubes da Bundesliga, todos os clubes da Liga Espanhola, todos os clubes da Liga Francesa, todos os clubes da Série A italiana. Nesta semana é a vez dos 39 clubes que estão no top 100 do ranking da UEFA e que não fazem parte de nenhuma destas ligas, nem da Liga Portuguesa. Porquê? Porque depois a atualização que se seguirá será a relativa aos clubes da Primeira e da Segunda Liga em Portugal. Portanto, podem ficar a saber, e eu volto a dizer, este é um dos temas mais importantes, um dos temas fundamentais do futuro próximo do futebol internacional. Porquê? Porque estamos a começar a assistir à criação daqueles conglomerados de clubes que um mesmo dono começa a ter um clube aqui, um clube ali, um clube acolá e depois começa a baralhar os jogadores, a puxá-los de um lado para o outro, a tirar o dinheiro de um bolso e a meter no outro. E isto é um verdadeiro problema que tanto a UEFA como a FIFA têm que atacar com urgência. Pois muito bem, já sabem, é amanhã que vai sair então essa atualização relativa aos donos da bola. Além disso, amanhã vamos ter ainda Q&A. Amanhã haverá Q&A, hoje não há. Hoje o Futebol de Verdade vai ter apenas este introito, vai ter ataques rápidos e vai ter depois a reposição dos 2 flashes que saíram ontem para os subscritores premium do meu Substack. E uma última nota, só para vos dizer que afinal, na quinta-feira, ao contrário do que eu tinha prometido por aqui no outro dia, na quinta-feira não vamos ter Futebol de Verdade. E não vamos ter Futebol de Verdade, porquê? Porque eu não sabia ainda como é que era o meu dia, neste momento já sei. Muito bem, a partir das 4 vou estar a ver aquilo que falta jogar do Santa Clara Futebol Clube do Porto. Há de acabar, enfim, 4, 4 e um quarto, 4 e meia, 5 e um quarto, 5 e 20. É produzir e enviar a edição do Futebol de Verdade Flash relativo a este Santa Clara Futebol Clube do Porto, enviar para os subscritores premium do meu Substack e depois, quando acabar, terei que estar da balada para os estúdios aqui em Lisboa da RTP, porque vou estar no pré-match e depois também no pós-match do Sporting Benfica e quando chegar a casa, depois da meia-noite, ainda vou fazer então o meu comentário de 15 minutos com o Futebol de Verdade Flash relativo a esse Sporting Benfica. Nestas coisas estou sempre a dizer eu espero que não haja prolongamento. Bom, meus amigos, vamos lá porque há ataques rápidos já aí a seguir para vocês. Futebol de Verdade com António Tadeia. E vamos lá então aos ataques rápidos para hoje, muito para olharmos para o futebol que se jogou por aí, por essa Europa fora, no final da semana. Antes disso, deixem-me só dizer, porque não disse há bocadinho, que cheguei a dizer que amanhã há Q&A, portanto, amanhã vamos ter aqui resposta a 2 perguntas que vocês vão fazer o favor de me deixar nas edições ou
do programa aqui no meu canal de YouTube ou na chatroom Perguntas do Discord, no meu servidor do Discord, ao qual acedem os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, mas faltou-me dizer ou fazer aqui desde já o pedido para que deixem perguntas na caixa de comentários. Não é aqui só no live chat, é lá na caixa de comentários. Vão lá, comentem, deixem perguntas para eu poder selecionar uma para responder amanhã na edição de amanhã do Q&A. Aproveitem já que lá vão para se inscreverem no canal. Fica aqui o link para poderem fazê-lo e já agora deixem o vosso like na emissão de hoje e ativem as notificações. É só clicar em cima do sino. E a partir daí o YouTube manda-vos uma notificação sempre que houver novos conteúdos por aqui no canal. Muito bem, vamos lá. Ataques rápidos para hoje, a começar pelo futebol que já se jogou e a começar muito naturalmente por Portugal. Já vos disse há bocadinho que no final deste programa há a reposição do flash relativo ao Benfica 4, Portimonense 0 e relativo ao Rio Ave 3, Sporting 3. E não há do Gil Vicente Futebol Clube do Porto. Porquê? Perguntarão vocês. Bom, já expliquei os critérios aqui. Na segunda volta do campeonato, farei edições do Futebol de Verdade Flash para o líder da Liga e para todos os clubes que, para serem campeões, tenham que recuperar um total de pontos igual ou inferior ao total de jornadas que faltam disputar. Portanto, o Futebol Clube do Porto, neste momento, está fora desses critérios. É uma equipa que tem hipóteses matemáticas ainda de ser campeã, não tem hipóteses muito reais ou muito realistas. O próprio Sérgio Conceição admitiu ontem, no final do empate em Barcelos, que assim fica, de facto, muito difícil. Pois, muito bem. Em relação aos jogos do Benfica e do Sporting, dos quais vai haver Futebol de Verdade Flash para rever mais a seguir, não vou alongar-me aqui em grandes comentários, vou só dizer-vos que escrevi um bocadinho sobre aquilo que foi a exibição mal conseguida do Sporting no jogo de ontem em Vila do Conde. Escrevi também sobre o contributo de Coxo para o futebol do Benfica no Último Passe, de hoje de manhã. E o Último Passe é um texto que está sempre disponível para toda a gente. Subscritores premium, subscritores gratuitos e não subscritores que queiram fazer o favor de seguir este link para chegarem lá e lerem. Quanto ao Porto, vamos olhar ainda assim para o jogo do Porto. O Porto empatou 1-1 com o Gil Vicente em Barcelos. Foi melhor, devia ter ganho, devia ter feito pelo menos 2 golos. E eu estou a pensar, nomeadamente, em 3 ocasiões desperdiçadas. Um remate do Evanilson para fora ao minuto 51. Um remate do PP por cima da barra ao minuto 70. Um remate do Evanilson aos 82 que o Andrew, guarda-redes do Gil Vicente, defendeu. Tudo isso deveria ter permitido ao Futebol Clube do Porto ter chegado ao 2-0, depois de se ter adiantado no marcador com um golo do Evanilson, numa recarga a um penalti que o próprio Evanilson desperdiçou e que vem também um bocadinho chamar a atenção para aquilo que eu acho que é um erro nessa coisa dos índices de golos esperados, que eu tanto gosto de citar aqui. O Porto acabou com o XG, um índice de golos esperados superior a 3, mas é preciso perceber que na mesma jogada, a jogada do golo teve um XG de 1,6, o que, do meu ponto de vista, faz pouco sentido. Enfim, casas que fazem as continhas às estatísticas dos jogos, pensem um bocadinho nisto. E porquê é que teve 1,6? Porque o Evanilson marcou um penalti, que já de si tem um XG de 0,79, quer isto dizer que a grande penalidade tem 79% de hipóteses de entrar. E depois, como o guarda-redes defendeu, o próprio Evanilson teve uma recarga quase da marca de penalti também, um bocadinho mais à frente, que teve um XG de 0,78. O que quer dizer que a mesma jogada teve um XG total de 1,57. Portanto, é como se naquela mesma... Mas se a primeira tivesse entrado, não haveria naturalmente a segunda, não havia a recarga. Ainda assim, o XG do Porto, que foi pouco superior a 3, mesmo que descontemos esse 0,78 do segundo remate do Evanilson, continua a ser superior a 2, o que quer dizer que o Futebol Clube do Porto não devia ter estado à mercê daquele golo do Tomás Luciano na última jogada da partida, praticamente comportamento defensivo deficitário do Wendel no momento de se fazer a bola, a permitir que o adversário lhe saltasse nas costas para marcar de cabeça depois de um cruzamento largo do lado esquerdo. O Sérgio Conceição
Conceição não poupou os jogadores. Eu não me revejo muito naquela análise, até porque acho que o Sérgio Conceição é um treinador tão rico do ponto de vista estratégico, é um treinador que consegue dar à equipa tantas caras diferentes. Vimos a forma estratégica como o Futebol Clube do Porto anulou o Arsenal na quarta-feira para a Liga dos Campeões, e depois, sempre que aparece um treinador que tenta reduzir os resultados de um jogo a uma questão de aplicação, a uma questão de arreganho, a uma questão de atitude, e foi isso que Sérgio Conceição veio dizer, quando vem dizer que há jogos para os quais não se pode ir de pantufas, tem que ser de pitões de alumínio. Isso, para mim, cheira-me sempre um bocadinho a conversa para boi dormir, conforme se costuma dizer nestas coisas. De qualquer modo, o Porto devia ter ganho, não ganhou, deixou alargar a desvantagem para o Benfica. Já são 10 pontos para o Benfica, e esse Porto-Benfica do próximo domingo ganha uma dimensão absolutamente fundamental para a equipa do Futebol Clube do Porto, que não ganhando, começa a fazer as contas, até inclusive mais à manutenção do terceiro lugar do que à conquista do segundo lugar, que ainda assim lhe dará a possibilidade de chegar à pré-eliminatória da Liga dos Campeões. E isto porquê? Vamos lá ver. O Porto, neste momento, está com 9 pontos para o Benfica. Eu há bocado disse 10, mas são 9. 9 pontos para o Benfica. 7 pontos para o Sporting. Podem ser 10 se o Sporting ganhar o tal jogo em atraso contra o Famalicão. E, enfim, já vimos todos equipas recuperarem desvantagens de 7, 9 pontos, embora já só faltem 11 jornadas. Não há muitas jornadas para a recuperação. Agora, o que é mais complicado, mesmo tendo em conta que o Porto ainda vai jogar em casa com o Benfica e vai jogar em casa com o Sporting, e ganhando esses dois jogos, enfim, recupera automaticamente 3 pontos para o Benfica, baixa de 9 para 6, e de 7 para 4 para o Sporting, havendo a possibilidade, então, do Sporting, depois ganhando ao Famalicão, voltar a colocar essa distância em 7. Agora, recuperar essa desvantagem depois para duas equipas ao mesmo tempo começa a ser muito complicado. Seria preciso um Porto a ganhar todos os jogos daqui até ao final e os adversários começarem a deixar pontos aqui, ali e acolá com uma regularidade que não se lhes viu até este momento. Mas vamos esperar para ver. Para já, domingo, jogo fundamental para o Futebol Clube do Porto. Porquê? Porque pode pensar então nessa possibilidade de recuperar, pelo menos em relação a um dos adversários, e para isso tem que ganhar os seus jogos e esperar que pelo menos um dos dois adversários acabe por vacilar daqui até a final. Quanto ao resto da jornada, a grande notícia do fim de semana é a vitória do Casa Pia em Guimarães contra o Vitória Sport Clube. A mudança de treinador, o regresso do Casa Pia à linha de 5 atrás, fez com que o Casa Pia voltasse a ser uma equipa sólida no seu processo defensivo. Também a mudança das prioridades ou das hierarquias relativamente à composição daquela linha defensiva também ajudou, e o Casa Pia ganhou por 2-0 em Guimarães, um campo onde, ainda muito recentemente, o Sporting perdeu por 3-2, o Benfica empatou 2-2, marcando o gol do empate mesmo no final, e o Porto ganhou 2-1, mas numa noite em que foi salvo pelo Diogo Costa, pois o Casa Pia foi lá e ganhou por 2-0 sem espinhas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o Vitória pode ficar mais longe do Sporting Clube Braga, que hoje joga com o Boa Vista, fora de casa. É um jogo complicado para o Braga, mas o Braga, ganhando hoje no Bessa, aumenta a distância para o quinto classificado para 5 pontos e ficaria apenas a 3 pontos do Futebol Clube do Porto na terceira posição. Portanto, começa a ser o jogo, o Porto-Benfica, também importante. Caso o Braga hoje ganhe, o Porto também tem que ganhar, não só na perspectiva de poder vir a recuperar pontos relativamente ao Benfica, mas também na perspectiva de não deixar que o Sporting Clube Braga se aproxime. Lá fora, o que é que se passou? Pois muito bem. Começamos por Inglaterra, onde a Premier League não nos trouxe novidades nas equipas da frente. O Manchester City está a mudar o foco. O foco, eu aqui há semanas falava no modo Annihilator da equipa do City, porque ganhava os jogos todos por distâncias largas. Agora não, agora é sempre 1-0. Já tinha ganho em casa ao Brentford por 1-0 na última partida, agora foi ganhar fora ao Bournemouth também por 1-0. Gol do Phil Foden, suficiente para se manter a 1 ponto do Liverpool, que já tinha jogado a sua partida contra o Luton Town a meio da semana, e já vamos perceber porquê. Quanto ao Arsenal, recuperou bem da derrota, ou
reagiu bem da derrota contra o Futebol Clube do Porto no Dragão e aviou o Newcastle por 4-1. Esteve a ganhar por 4-0, o que quer dizer que neste momento temos na frente Liverpool 60 pontos, Manchester City 59, Arsenal 58. Está ao rubro o campeonato inglês. Depois, mais atrás, na luta por essa quarta posição, que garantidamente dá a qualificação para a Liga dos Campeões. E atenção, há a possibilidade de, se a Inglaterra for uma das duas melhores nações, e neste momento no ranking deste ano, desta época, de o quinto classificado também se apurar, mas no que toca à luta pelo quarto lugar, o Aston Villa teve um belíssimo fim de semana. Porquê? Ganhou por 4-2 a Nottingham Forest e beneficiou das derrotas do Tottenham em casa contra o Wolverhampton e do Manchester United também em casa contra o Fulham. Portanto, neste momento, Villa 52 pontos, Tottenham 47 e um jogo a menos, Man United 44, já são 8 pontos desse quarto lugar, o que está a complicar a tarefa à equipa de Erik ten Hag. Em Inglaterra também houve final da Taça da Liga e o Liverpool ganhou no prolongamento por 1-0 ao Chelsea, marcou o Virgil van Dijk num cruzamento do Tsimikas, que tinha entrado pouco antes, um belíssimo golo do Van Dijk, a valer o primeiro troféu ao Liverpool, naquilo que os adeptos do Liverpool querem que seja uma despedida do Jürgen Klopp em grande, com 4 troféus. Premier League, Taça da Liga, que já está ganha, Taça de Inglaterra, onde ainda estão em prova, e Liga Europa, onde ainda estão em prova também. O que foi notável relativamente a este jogo foi o facto do Liverpool, que está a ser assolado por uma onda de lesões muito grande, ter acabado o jogo e ter feito o prolongamento com 5 sub-20 no seu 11. Lá estavam o Elliott, 20 anos, o Bobby Clark, 19 anos, Jayden Dance, 18 anos, James McConnell, 19 anos e, por acaso, são 5 sub-21, porque o Jarell Quansah tem 21 anos. Antes disso, tinham jogado o Gravenberch, o holandês, com 21 anos, e o Conor Bradley, 20 anos. Portanto, é uma equipa de miúdos que conseguiu ganhar ao Chelsea dos milhões. Não estão fáceis as coisas para Maurício Pochettino e para a sua equipa do Chelsea. Passamos para o continente e para a Alemanha, onde Bayern e Leverkusen ganharam. Mantém-se a distância de 8 pontos entre as duas equipas. O Bayern foi salvo pelo Harry Kane, que bisou, fez 2 golos na vitória por 2-1 sobre o Leipzig. Fez o segundo golo já nas compensações. Manteve-se assim a 8 pontos do Leverkusen, que teve alguma sorte na forma como acabou por ganhar ao Mainz. Eu tinha antevisto aqui um jogo fácil para o Leverkusen neste fim de semana, porque o Mainz não estava num bom momento. Mas foram 2 golos em que o guarda-redes Gentner do Mainz não ficou nada bem visto. No primeiro golo foi coberto pelo Xhaka. Uma questão de posicionamento, também uma belíssima finalização, um belo chapéu do Granit Xhaka, mas o segundo golo então é frango mesmo à séria, porque largou uma bola num remate de muito longe do Andrich, o que quer dizer que o Leverkusen ganhou também por 2-1 e manteve os tais 8 pontos de avanço para o Bayern na Bundesliga. Passamos para a Itália, onde o Inter também tem o campeonato praticamente ganho. Passeou pelo Sul, onde foi ganhar por 4-0 ao Lecce. Mais um bis do Lautaro Martínez, que só na Liga dos Campeões é que, como eu tinha como capitão da equipa, resolveu fazer uma desfeita de não se destacar e de não marcar. Mas depois aquilo que vimos foi que quem está atrás, a Juventus, ganhou um bocadinho de avanço sobre o Milan, ganhou por 3-2 ao Frosinone, com um golo do Rugani também já nas compensações. O Milan não foi capaz de bater a Atalanta, adversária do Sporting, nos oitavos de final da Liga Europa, apesar do golaço do Rafael Leão, que eu não viu, vá ver, é fácil, é só ir ao YouTube e é fácil de encontrar. Golaço do Rafael Leão, logo a abrir a partida, uma jogada, como ele faz quase sempre, vindo da esquerda, dribla entra na área e mete um balásio ao poste mais distante. Vale bem a pena ver o golo do Rafael Leão. O jogo acabou empatado 1-1, o que quer dizer que a Juventus ganhou mais 2 pontos de avanço sobre o Milan na luta pelo
segundo lugar, porque o primeiro esse parece já completamente decidido. O Inter tem agora 9 pontos de avanço com um jogo a menos. Portanto, não me parece que possa perder este campeonato. Também não me parece que o Paris Saint-Germain possa perder o campeonato francês e a equipa está neste momento também já um bocadinho ali em velocidade de cruzeiro. Neste fim de semana, que foi assinalado pelo regresso do Nuno Mendes aos relevados, após uma lesão longuíssima. Eu acho que foram várias lesões, não foi sempre a mesma, porque ele de vez em quando ensaiava o regresso. O Paris Saint-Germain não foi além de um empate em casa com o Stade Rennes e foi salvo por um penalti do Gonçalo Ramos ao minuto 90 mais 7. Portanto, esteve mesmo a perder. Ainda assim, o Stade Brest ganhou em Estrasburgo por 3-0 e reduziu a vantagem, reduziu em 2 pontos a desvantagem do líder na frente. São agora 11 os pontos que separam o PSG do segundo, que é o Stade Brest. Em Espanha, o Real Madrid já ganhou o seu jogo, 1-0 ao Sevilha, golo do Modric, num jogo que inclusive motivou protestos do presidente do Sevilha, José María del Nido, que veio protestar, e eu acho que tem toda a razão, mesmo sem ter visto os vídeos em questão, contra uma coisa que a Real Madrid TV está agora a tornar moda em Espanha, que são vídeos um bocadinho manipulatórios relativamente à arbitragem, que depois vão condicionar tudo aquilo que é a percepção global e também dos árbitros das partidas que decidem o campeonato. Então o Real Madrid resolveu utilizar essa arma propagandística que é a sua televisão. Enfim, em Portugal já temos disso há muito tempo, não é nada que nos espante. Agora é uma coisa que a Espanha, pelos vistos, está a começar a causar algum burburinho e até o presidente do Sevilha veio protestar dizendo que aqueles vídeos são inaceitáveis. Porquê? Porque vão condicionar a percepção da opinião pública relativamente às equipas de arbitragem. Mas o Real Madrid ganhou 1-0, gol do Modric. O Barça ganhou também 4-0 ao Getafe, regresso do João Félix à titularidade e com um golo. O Girona só joga hoje com o Rayo Vallecano. Neste momento o Barça é segundo, a 8 pontos do primeiro, mas se o Girona hoje ganhar, como é suposto, ao Rayo Vallecano, volta à segunda posição, a 6 pontos do primeiro, que é o Real Madrid. E olhamos então para o futebol de hoje, e hoje vamos ter aqui, eu à partida identifiquei aqui pelo menos 4 jogos interessantes. Mais logo, aliás, o primeiro já se está a jogar, é o Roma-Torino, sexto. Em Itália há 2 jogos importantes para equipas com aspirações europeias. Começou às 5h30 esse Roma-Torino, sexto contra o 10º, e a um quarto para as 8 haverá a Fiorentina-Lazio, o 8º contra o 7º. Portanto, são 4 equipas que estão ali quase a aceder a posições de Liga Conferência, de Liga Europa. Interessante este duplo confronto. Depois, às 8 há esse Girona-Rayo Vallecano, já vos falei da importância que tem a partida, e às 8h15 esse Boa Vista Sporting Clube Braga. É um clássico, pode dizer-se que é um clássico do futebol português, apesar do Boa Vista neste momento estar antes de jogar na 12ª posição, mas se ganhar passará para o 8º lugar. Portanto, está perfeitamente também ainda em linha com a possibilidade de fazer uma época tranquila, apesar de tudo aquilo que afetou a equipa, questões salariais, os salários em atraso, enfim, a crise, a ausência de jogadores importantes durante a CAN, em que o Bruno Onyemaichi e o Chidozi estiveram na seleção da Nigéria. Mas atenção, porque mesmo que o Boa Vista ganhe e volte ao e suba para o 8º lugar, ainda hoje de manhã escrevi sobre isso, porque a distância entre o 8º lugar, aparentemente tranquilo, e a linha d'água são muito poucos pontos. São 4 ou 5 pontos. Agora de cor já nem sei, mas ou são 4 ou são 5 pontos, portanto acho que são 4. De 22 para 26. Se o Boa Vista ganhar, passarão a ser mais. Mas ainda assim é uma distância absolutamente anulável num par de jogos e, portanto, vamos ter muita animação ainda na luta pela fuga à despromoção, até porque depois não há nenhuma equipa que se destaque negativamente, como tem acontecido por vezes nos últimos anos, uma equipa que quase não pontua, o que faz com que isto fique um bocadinho mais clarificado. Neste momento não é assim. Mais 3 notas antes de acabar estes ataques rápidos, para vos dizer que, primeiro,
O castigo do Everton na Premier League foi reduzido de 10 para 6 pontos. É um castigo motivado por irregularidades financeiras, das quais os Toffees foram acusados e considerados culpados. Houve um recurso. O castigo, que era de 10 pontos de penalização, passou para 6 pontos de penalização, o que quer dizer que o Everton, de repente, fez 4 pontos, o que lhe fazem bastante jeito. Passou a ser 15º, e há 20 equipas na Premier League, e neste momento tinha apenas um ponto de avanço sobre a linha d'água, passou a ter 5. Portanto, a boa operação para a equipa onde jogam o Beto e o Chermiti nesta semana. Além disso, estão já marcadas as eleições do Futebol Clube do Porto, e essa é uma competência do Presidente da Assembleia Geral. Foram marcadas para o dia 27 de abril, o que é o fim de semana do Porto Sporting. Portanto, vai ser um fim de semana animado, lá para cima, para a zona do Dragão, além das eleições, que vão ser no sábado. Há esse Futebol Clube Porto Sporting, que não se sabe ainda, naturalmente, se é no sábado, se é no domingo, se é na sexta, se é na segunda. Eu acho que dependerá muito de outro tipo de compromissos que as duas equipas possam eventualmente vir a ter, mas, ainda assim, é um fim de semana interessante e animado para o Futebol Clube Porto. Por fim, está cada vez mais provável a saída do André Silva do Vitória Sport Clube. Depois da possibilidade dele sair para o Verona, que foi negada mesmo à última hora, o André Silva acabou por ficar no fecho do mercado na Europa. O mercado no Brasil só fecha no dia 7 de março, que é quando vai começar depois o Brasileirão. E atenção, nisto convém perceber: a FIFA não estipula datas internacionais de fecho de mercado. A FIFA estipula duração de janelas. E já se sabe que a duração da janela de mercado de inverno pode durar X semanas. Depois abre numa altura, fecha noutra. Aí é só contar os dias. Mas está ainda em cima da mesa, então, essa possibilidade do André Silva vir a assinar pelo Vasco da Gama. Será uma perda importante para o Vitória, até porque, apesar da presença de outros pontas de lança, do Butska, do Nelson Oliveira, contratado no mercado de janeiro, eu acho que nenhum deles tem as condições que tem o André Silva para dar continuidade ao futebol que os outros homens da linha da frente, do Álvaro Pacheco, dão à equipa neste momento. Será uma perda importante e pode significar mesmo, de facto, uma espécie de desistência do Vitória de poder chegar ao 4º lugar, até porque tem um Moreirense no 6º lugar já a morder-lhe os calcanhares e ali interessado também naquela posição, mas é uma posição ainda assim importante, porque por causa da qualificação para as competições europeias. E pronto. Bom, já vos deixei os links para as coisas que queria deixar na edição de hoje. Já sabem que a seguir vem aí a reposição das duas edições do Futebol de Verdade Flash deste fim de semana. Por esta ordem, do Benfica 4, Portimonense 0 e do Rio Ave 3, Sporting 3. São 15 minutos de comentário a cada jogo e os subscritores premium do meu Substack já receberam ontem. Quem não é, ou porque não quer, ou porque não pode, ou porque não sabia, mas vai passar a ser, pode ver ainda assim agora aqui no final do Futebol de Verdade de hoje. Não se esqueçam que amanhã há Futebol de Verdade, outra vez, 18 horas, e amanhã há Q&A. Portanto, bora lá aí, pessoal, deixar perguntas na caixa de comentários para eu poder escolher uma para responder amanhã aqui na edição de amanhã do Q&A. Vamos então aos futebols de verdade Flash. Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Benfica 4, Portimonense 0. 3 golos em 4 minutos permitiram ao Benfica transformar um jogo que podia tornar-se problemático num mero exercício de gestão na última meia hora. Até Rafa destapar a caixa das guloseimas ao minuto 55, o Benfica teve sempre mais bola. Foi mais perigoso, mesmo sem ponta de lança em campo, mas não só não marcou, como por vezes ainda deixava que o Portimonense ganhasse balanço e encontrasse o espaço atrás da sua primeira linha de pressão para levar a bola quase sempre em condução. Só que
O gol de Rafa, solto pela direita depois de uma penetração no corredor central ter levado Gonçalo Costa a fechar dentro e encontrado pelo passe de Bá, resolveu o problema. E resolveu porque a bola foi ao centro, o Portimonense encheu-se de brios e tentou começar a jogar no meio-campo adversário, mas deixou o Coxo solto no momento da perda de bola e o turco lançou David Neres atrás da última linha algarvia para um golo fácil. Era o 2-0. E 2 minutos depois voltou a repetir-se a história. Bola ao centro, recuperação do Benfica, que desta vez, no entanto, marcou em ataque organizado. Num bom desenho coletivo, cometeu uma solicitação de Neres a Rafa, numa diagonal, e o cruzamento rasteiro deste para a finalização de Di Maria, que apareceu do outro lado. Num ápice, em 4 minutos, o Benfica tinha o jogo resolvido. E as substituições, que certamente já estariam na cabeça de Roger Schmidt, para o caso de o 0-0 se prolongar, deram lugar a outras, de gestão, a pensar na meia-final da Taça de Portugal, que se jogará na quinta-feira contra o Sporting. Na verdade, o Benfica podia ter marcado mais cedo, pois mesmo sem um avalanche de jogo atacante, já tinha tido um par de ocasiões bem boas. Contra uma tripla de centrais altos, Schmidt voltou a apostar no ataque móvel, com Rafa à ponta de lança, mas desta vez meteu Coxo perto dele. E o turco respondeu bem. Foi a ele que Nakamura negou o primeiro lance de golo, logo aos 9 minutos, depois de uma jogada de Neres à linha e de um primeiro remate de Di Maria contra Relvas. E foi ele que, aos 31 minutos, na ressaca de um canto, abriu o ângulo de visão e descobriu Otamendi na esquerda, propiciando ao capitão um para um com o guarda-redes, que este acabou por levar a melhor. Ao intervalo, o Benfica já podia estar em vantagem, pois não só tinha o dobro dos remates do Portimonense, 10 contra 5, como já criara um golo esperado e meio. Mas os algarvios estavam bem dentro do jogo. Notava-lhes a tentativa frequente de bater a primeira linha de pressão dos campeões e de deixar a bola jogável para as conduções de Carlinhos ou Hélio Varela. E se poucas vezes tinham chegado à área, foi porque, regra geral, se precipitavam no remate depois de se lançarem pelo espaço deixado desguarnecido pelo adversário. Os 3 golos, nos primeiros 3 remates do segundo tempo, porém, acabaram com a conversa. E o 4-0, o bis de Rafa, após um bom desenho que envolveu a investida de Tiago Gouveia à linha, um cruzamento para a zona frontal e um toque de Coxo a prolongar para o segundo posto, onde o avançado surgiu a finalizar, já nem sequer acrescentou nada à história de um jogo que o Benfica já tinha ganho. Até final, como veremos na fotografia tática, Schmidt ainda deu repouso a alguns dos seus jogadores mais utilizados, como João Neves, António Silva, João Mário ou Rafa. E Artur Cabral, que jogou pouco mais de 10 minutos, ainda deu um ar de sua graça, pedindo uma defesa a Nakamura e chegando ligeiramente atrasado para finalizar de carrinho um cruzamento do ativo Tiago Gouveia. O jogo, no entanto, já tinha acabado, bem antes disso. E passemos então à fotografia tática deste Benfica Portimonense. Roger Schmidt fez 2 alterações relativamente ao 11 que na quinta-feira tinha feito jogar em França contra o Toulouse. Substituiu o lateral esquerdo com a troca de Morato por Orsnes e, além disso, trocou ainda Tenkstedt, que em Toulouse jogou como ponta de lança, por Coxo, que veio jogar como segundo avançado nas costas do homem que desta vez se constituiu como a referência mais avançada da equipa, que foi Rafa. Já em relação ao último 11 de campeonato, aquele que tinha ganho ao Vizela por 6-1, foram 4 as alterações. Além destas 2, porque também tinham jogado Morato e Tenkstedt e hoje jogaram Orsnes e Coxu, houve outras 2 também que permitiram o regresso ao 11 de António Silva e Di Maria, poupados nessa partida contra o Vizela, e na altura tinham então utilizado Tomás Araújo como central e Tiago Gouveia como ala esquerdo. Ora, muito bem, sendo assim, o Benfica apareceu no seu habitual 4-2-3-1, embora com essa nuance de não ter um ponta de lança claramente demarcado, utilizando a mobilidade de Rafa para jogar na frente, o que nem sempre favorece o jogo do atacante, que no entanto hoje fez 2 golos e, portanto, ter-lhe-á corrido bem a coisa. Muito bem, era Trubin como guarda-redes, linha de 4 atrás com Bá na lateral direita, Orsnes foi o lateral esquerdo, nem Morato nem Carreras, foi Orsnes quem apareceu a jogar por ali, António Silva e Otamendi como centrais. Depois, dupla de médios, formada por João Neves
e João Mário, com Coxo a aparecer mais à frente, mas a juntar-se a eles com alguma frequência, até porque o futebol de Coxo precisa de um ângulo de visão mais aberto, ele tem que jogar mais atrás para poder meter os passos de ruptura, como aquele que permitiu, por exemplo, o lance do segundo golo a David Neres. Di Maria atacou a partir da direita, David Neres a partir da esquerda e Rafa foi o tal ponta de lança. Isto vem prejudicar o Benfica no sentido em que Rafa não consegue meter aquelas suas acelerações pelo corredor central, porque geralmente, em vez de apanhar o jogo com uma referência frontal que lhe permite receber a bola e acelerar, desta vez não, ele muitas vezes recebia de costas, mas ainda assim foi capaz de ir à procura de diagonais que estiveram na origem de lances de perigo do Benfica, quando ele foi buscar a bola no espaço e não no pé, atrás da última linha do Portimonense. Quanto ao Portimonense, fez Paulo Sérgio duas alterações relativamente à equipa que tinha empatado uma bola com o Vitória Sport Clube na última jornada da Liga. Trocou Igor Formiga por Guga na lateral direita e trocou ainda Lucas Ventura por Gonçalo Costa, indo Gonçalo Costa colocar-se como ala esquerdo. Portanto, basicamente, trocou os dois alas do seu 3-4-3, que no momento defensivo se transformava sempre num 5-4-1 e, às vezes, dependendo da movimentação dos laterais da equipa do Benfica, até num 6-3-1. Mas foi assim, com Nakamura na baliza, depois tripla de centrais. Pedrão era o central direito, Alemão o central do meio e Filipe Relvas o central esquerdo. Guga aparecia como ala direita e Gonçalo Costa como ala esquerda. A dupla de médios era formada por Denner e Carlinhos. Denner mais na meia direita, Carlinhos mais na meia esquerda. À frente deles, Hildeberto era o ponta de lança, com Jasper a jogar aberto no lado direito e Hélio Varela aberto no lado esquerdo. A ideia do Portimonense era sempre tentar tirar a bola da primeira zona de pressão do Benfica para aproveitar o espaço que se abriria, nesse caso, entre a última linha, porque a última linha do Benfica nunca sobe muito, e essa tal primeira zona de pressão. E conseguiu aproveitar isso na primeira parte com alguma frequência para as conduções para o espaço, não só de Carlinhos, o médio com mais capacidade para sair a jogar, como de Hélio Varela, que baixava para receber e depois acelerava através do seu corredor. No plano defensivo, o Portimonense fechava sempre em 5-4-1. Porquê? Porque Guga e Gonçalo Costa colocavam-se na mesma linha dos três centrais e depois Jasper e Hélio Varela vinham fechar os corredores laterais. Acontece que, como muitas vezes o Benfica fazia uma coisa que era meter os laterais dentro, e tanto Orsnes na esquerda como Bá na direita faziam isso, para permitir largura aos médios-ala, apareceram muitas vezes Di Maria a jogar encostado à linha do lado direito e David Neres encostado à linha do lado esquerdo, aquilo que acontecia era que os dois extremos do Portimonense baixavam também e, se fosse caso disso, acabavam por formar linha de 6 e não de 5 atrás, porque se Hélio Varela encostasse no acompanhamento, nesse caso a Di Maria, por fora, acabava por ser isso que acontecia se Bá aparecesse dentro e fixasse Gonçalo Costa. E a mesma coisa acontecia do outro lado, com Jasper no acompanhamento, muitas vezes a David Neres, e Guga a fechar dentro no acompanhamento aos movimentos interiores de Frederic Orsnes. Ora, as primeiras substituições foram feitas já com o resultado em 3-0, portanto já com o jogo resolvido, e quem mexeu primeiro foi o Benfica, com a troca de David Neres por Tiago Gouveia, que apareceu muito ativo na ponta final do jogo. Isto aconteceu ao minuto 66, portanto ainda teve 24 minutos em campo, Tiago Gouveia. Ao mesmo tempo, João Neves saiu também para ceder a vaga no meio-campo a Florentino. Ao minuto 69, foi a vez de o Portimonense trocar Gonçalo Costa por Sec, que foi colocar-se também como ala esquerdo, e o ponta de lança Hildeberto por Tumble. Tumble pareceu uma opção muito válida para o ataque do Portimonense. Jogador mais alto, que serve melhor de referência, não tão acelerativo, mas ainda assim bom na condução e aparentemente bom na finalização. Acabou por sair magoado mais à frente, mas na altura foi colocar-se como ponta de lança da equipa de Paulo Sérgio. Depois, ao minuto 79, voltaram a mexer as duas equipas. No caso do Benfica, a saída de António Silva para a entrada de Tomás Araújo, central por central, e saída de João Mário com a entrada de Artur Cabral, que foi colocar-se como ponta de lança, baixando Coxo para a posição ao lado, neste caso, de Florentino. Portanto, o Benfica acabou com o meio-campo formado por Florentino e Coxo. Artur Cabral foi para o ponta de lança e Rafa baixou também um pouco, passando então a dispor da tal referência frontal que lhe tinha feito falta no início. Ao mesmo tempo, o Portimonense trocou 3 homens.
Denner por Fukui. Fukui foi jogar para o meio-campo também. Guga por Igor Formiga, troca de ala direito. E Tumble, lesionado, para a entrada de Rodrigo Martins, que foi colocar-se do lado esquerdo, onde estava até aí Hélio Varela, que teve que passar a ser ponta de lança improvisado até final da partida. Por fim, ao minuto 89, voltou a mexer o Benfica, esgotou as alterações com a troca de Rafa por Marcos Leonardo, tendo o Benfica jogado os 3 minutos de compensação dados pelo árbitro Miguel Nogueira, com dois avançados, numa lógica de coabitação entre eles. Apesar dos 4-0 que a equipa apanhou, o Portimonense saiu do Estádio da Luz ainda assim com 2 ou 3 boas exibições. Hélio Varela foi sempre um jogador importante na forma como acelerou o futebol da equipa para a frente, como levou o Portimonense para a frente, embora muitas vezes precipitado no momento de definir os lances. Carlinhos também, uma boa atuação a partir da zona do meio-campo, sobretudo no aspecto ofensivo, mas o destaque dos jogadores algarvios foi o japonês Kozuke Nakamura, o guarda-redes. Foram 9 as defesas que ele fez durante a partida, com um total de golos impedidos de 1,99. Quer dizer que, em condições normais, podia ter sofrido mais 2 golos, coisa que ele acabou por impedir, impediu que o Portimonense saísse goleado do Estádio da Luz. No Benfica, está Alexander Bá a retomar o bom nível, fez uma boa partida a partir do corredor direito, tanto ele como o Orsnes, que começa a adaptar-se à posição do lateral, sente-se mais à vontade à direita, é verdade, mas não esteve mal hoje a jogar a partir da esquerda, seguros os centrais e a malta da frente muito bem, sobretudo no plano ofensivo. Defensivamente não tão bem, o Benfica nunca foi muito eficaz na pressão que fazia no meio-campo ofensivo, mas com bola nos pés foi uma delícia ver jogar Coxo e Rafa, por exemplo. Rafa fez 2 golos e uma assistência, fez uma boa exibição, portanto, bem também Neres, mais em jogo do que Di Maria, mas o herói do jogo foi mesmo o turco Orkun Coxo. Foram 2 assistências e uma visão do campo que o ajudou sempre a colocar os colegas em posição de agredir o meio-campo ofensivo com muita qualidade. Herói do jogo, Orkun Coxo. Foi boa a atuação de Miguel Nogueira, o árbitro destacado para este Benfica Portimonense. É verdade que o jogo nunca chegou a ser complicado, mas ainda assim decidiu bem nas 3 situações mais problemáticas que poderia ter enfrentado. Ao minuto 74, há um corte de tumble na área do Portimonense. É com o peito, não é com a mão. Os jogadores do Benfica pediram um penalti, mas esteve bem o árbitro Miguel Nogueira a mandar continuar a jogada, porque a bola foi de facto no peito do avançado do Portimonense, na altura em situação defensiva. Ao minuto 77, não há também grande penalidade de António Silva sobre Guga. Arriscou o central do Benfica, na forma como fez o corte, mas acaba por não tocar no ala direito da equipa do Portimonense. Tira a bola e não acerta no adversário. Era dentro da área, mas não houve falta, portanto também não houve penalti. E por fim, ao minuto 89, dupla situação complicada, porque Tiago Gouveia remata, a bola é tirada em cima da linha de golo por Nakamura. Vê-se na repetição que já foi para lá da linha de golo e, portanto, seria golo do Benfica. Acontece que também foi bem assinalado pelo seu árbitro auxiliar a posição de fora de jogo a Tiago Gouveia no início da jogada. Portanto, ou no início não, quando recebe o passe do qual depois faz a finalização, pelo que não haveria lugar a golo, houve sim lugar e bem a fora de jogo assinalado ao atacante do Benfica e a livre em direto a favor da equipa do Portimonense. Boa atuação, portanto, a do árbitro Miguel Nogueira neste Benfica Portimonense. Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Rio Ave 3, Sporting 3. Não foi o vento nem a chuva a impedir o Sporting de levar os 3 pontos de Vila do Conde. Foi mesmo uma boa equipa do Rio Ave, que depois de fazer um gol logo no início, ainda permitiu uma virada dos Leões, numa primeira parte em que estes até conseguiram pôr o seu futebol no relevado, mas que depois assinou um segundo tempo exemplar, não só a construir desde trás, como a impedir a equipa de Ruben Amorim de o fazer e a forçá-la a um jogo mais direto com que ela nunca se sentiu à vontade.
O jogo acabou empatado e com o Sporting a carregar em cima da baliza de Jonathan, já com Coates como ponta de lança, mas pouco mais se viu à equipa leonina num segundo tempo em que deixou as linhas afastarem-se tanto que perdia quase sempre as segundas bolas que saíam dos passos longos com que tentava fugir à corajosa pressão alta dos comandados de Luís Freire, igualmente hábeis a atacar a profundidade com diagonais do possante Aziz para as costas dos centrais do lado do Sporting. A curiosidade do jogo tinha que ver com o facto de as duas equipas utilizarem esquemas semelhantes, dois 3-4-3, que podiam levar o desafio para um jogo de encaixe que certamente iria favorecer o Sporting. O Rio Ave não quis isso e teve desde o início a preocupação de tirar a bola das zonas de pressão, de evitar esse mesmo encaixe através da exploração do espaço no flanco oposto. Foi assim, aliás, que marcou logo a abrir. O gol saiu de um belo trabalho de Úmaro Embaló, em cima de Jenny Catamo, mas antes disso há um passe de Fábio Ronaldo a rasgar o campo que cria as condições para o desequilíbrio. O Sporting, no entanto, não se deixou afetar e, enquanto teve pulmão e cabeça para se manter junto, com linhas próximas, encostou o adversário atrás. Yulman empatou aos 9 minutos, no remate de ressaca, após um cruzamento de Morita, aliviado por Josué. E o segundo golo, que acabou por aparecer só perto do intervalo, passou a pairar sobre o estádio. Jonathan evitou com uma defesa a remate de Gyökeres e, sobretudo, uma defesa soberba na recarga de Trincão, em boa posição, aos 14 minutos. E voltou a impor-se depois no mano a mano com o sueco aos 20. Aos 29, foi um corte miraculoso de Nóbrega a evitar o remate de Trincão solto à entrada da pequena área. Mas este lance, que acabou por inutilizar o atacante sportinguista para o resto da partida, marcou a viragem no jogo. O bloco leonino ficou menos compacto, o resto da equipa já não subia tanto para acompanhar a pressão na frente e o Rio Ave voltou a ser capaz de sair com perigo. Um remate de Úmaro Embaló sobre a barra aos 31 minutos e outro de Fábio Ronaldo ao poste aos 36 pareciam indicar que o jogo estava a virar. E foi nessa altura, curiosamente, que Gyökeres aproveitou um brinde de Amin, que lhe entregou a bola numa tentativa de sair a jogar. O sueco correu para a área e, ainda de fora desta, meteu a bola ao ângulo para o 2-1. Já só faltava um minuto para o intervalo e nada faria supor que o Rio Ave ainda empataria antes do descanso. Mas foi exatamente isso que aconteceu num penalti cometido por Nuno Santos sobre Costinha e convertido por Aziz. Na segunda parte, com o vento a favor, esperar-se um Sporting mais forte, mas foi sempre o Rio Ave quem ligou melhor o jogo. Os donos da casa apertaram a pressão sobre a saída de bola leonina e, privada de Gonçalo Inácio, a linha mais atrasada do Sporting ressentiu-se disso e passou a despejar bolas por alto na frente. Se Gyökeres recebia limpo, excelente. Se isso não acontecia, pois as segundas bolas eram sempre do Rio Ave. E não porque os médios leoninos estivessem mal no jogo, que não estiveram, mas porque as linhas estavam sempre muito afastadas. Foi assim que, antes mesmo de o Sporting poder rematar, o Rio Ave voltou a adiantar-se no marcador, em novo penalti, desta vez cometido por Adam sobre Aziz e convertido, mais uma vez, pelo próprio atacante ganês. Aconteceu ao minuto 67 e o primeiro remate do Sporting na segunda parte só surgiu aos 73. E deu golo também. Foi um lançamento lateral de Mateus Reis, que Morita alongou para a frente da baliza, onde o capitão surgiu a cabecear, levando a melhor sobre Vrossai. Faltavam 20 minutos por jogar, mas até final, mesmo com Coates como ponta de lança, o Sporting não voltou a marcar. Ainda teve duas semi-ocasiões, chamemos-lhe assim, mas tanto Edwards aos 84 minutos como Pedro Gonçalves, em cima dos 90, levantaram demasiado a bola que lhe surgiu à frente. Os Leões acabaram a lamentar o empate, porque chutaram mais, 14-11, mas viram as três bolas que os donos da casa enquadraram com a baliza entrar. E assim não fica fácil. E passemos então à fotografia tática de um jogo curioso, porque opunha duas equipas que se dispõem exatamente no mesmo 3-4-3 e com princípios muito semelhantes. O Rio Ave, de Luís Freire, fez duas alterações relativamente ao 11 que tinha perdido contra o Famalicão na última jornada da Liga por 2-1. Trocou o central Aderlan Santos, castigado, porque viu na altura o quinto cartão amarelo da Liga, por Renato Pantalon, que foi colocar-se como central da direita, levando à passagem de Josué para a central do meio, onde costuma jogar Aderlan Santos. Além disso, saiu do 11 João Teixeira para a entrada de Vrossai, sendo que com esta alteração, Vrossai foi colocar-se como ala esquerdo. E o que é que aconteceu? Fábio Ronaldo, o habitual ala esquerdo, passou para a linha da frente, de onde João Graça baixou para a linha de meio campo. Mas vamos explicar
setor por setor, como é que esteve em campo a equipa do Rio Ave. Jonathan foi o guarda-redes. A linha de 3 centrais formava com Renato Pantalón como central da direita, Josué como central do meio e Nóbrega como central da esquerda. As duas alas estavam entregues a Costinha, o habitual ala direito, e Vrossai, que hoje apareceu como ala esquerda, a tal posição onde geralmente aparece Fábio Ronaldo nesta equipa do Rio Ave. Depois, a dupla de médios era formada por Amin e João Graça, sendo que na frente, Fábio Ronaldo, o habitual ala esquerdo, aparecia hoje como atacante interior direito, sendo que pelo lado esquerdo surgiu Úmaro Embaló com Yakubu Aziz como ponta de lança. Quanto ao Sporting, pois muito bem. Ruben Amorim trocou um jogador apenas relativamente à equipa que tinha ganho por 2-0 ao Moreirense na última jornada. Foi na tripla de centrais que saiu Quaresma para entrar Diomande, entretanto regressado da Taça da África das Nações. Mas se olharmos para o 11 que defrontou o Young Boys e que também tinha empatado na quinta-feira em Alvalade, para a Liga Europa já foram 5 as alterações feitas pelo técnico do Sporting. Quaresma também jogou de início nesse dia, cedeu a posição em relação a esse 11 a Coates. Na ala direita, Ricardo Jogaio voltou a sair para dar outra vez lugar a Jenny Catamo. No meio-campo, Bragança também se deu lugar ao habitual titular, Morita. Na ala esquerda, Mateus Reis também saiu para o regresso do habitual titular, a Nuno Santos, e o mesmo aconteceu no ataque, onde Marcos Edwards, que jogou frente ao Young Boys, cedeu a sua posição a Pedro Gonçalves, também ele habitual titular. Sendo assim, o Sporting alinhou com Adan na baliza, depois tripla de defesas formada com Diomande na direita, Coates pelo meio e Gonçalo Inácio pela esquerda. Quarteto de meio campo com Jenny Catamo formando como ala direito, Nuno Santos como ala esquerdo e a habitual dupla de médios com Yulman e Morita. E mais à frente, Trincão apareceu pela direita do ataque, Pedro Gonçalves pela esquerda e a Víctor Gyökeres era o ponta de lança. Ora, o que é que, em termos de princípios, se via? Via-se o Rio Ave sempre muito preocupado em tirar a bola das zonas de pressão. Na primeira parte não pressionou tão alto como fez na segunda, a saída de bola do Sporting. Isto apesar de na primeira parte ter o vento pelas costas. Aliás, as duas equipas jogaram melhor contra o vento do que a favor do vento. Jogou melhor o Rio Ave na segunda parte, jogou melhor o Sporting na primeira, quando tinham o tal vento pela frente e não pelas costas. Mas na segunda parte, que foi a referência daquilo que foi o futebol do Rio Ave, pressão sempre subida, a impedir o Sporting de jogar, muita dificuldade do Sporting nesse período, quase sempre a ter que bater a bola longa por falta de confiança na sua capacidade para ligar o jogo. Setores muito distantes uns dos outros e acaba por chegar à conclusão que muitas vezes o Rio Ave ganhava as segundas bolas saídas de tal pontapé mais longo com que o Sporting saía a jogar, não por incapacidade dos dois médios leoninos, que até fizeram um bom jogo, tanto um como o outro, o Yulman e Morita, mas sobretudo porque o espaço que eles tinham que cobrir era demasiado vasto. Portanto, não estava... O Rio Ave teve sempre, correu mais e teve sempre as linhas muito mais próximas do que teve a equipa do Sporting. Vamos falar de alterações no decorrer da partida. O Sporting mexeu ainda na primeira parte, quando o Trincão, ao minuto 45, estava prestes a acabar o primeiro tempo, lesionado, cedeu a vaga a Marcos Edwards, que assim foi colocar-se também à direita do meio do ataque, mas ao intervalo voltou a ter de mexer Ruben Amorim também por questões físicas. Gonçalo Inácio, também ele magoado, uma questão muscular, cedeu a posição a Eduardo Quaresma. Isto levou à recalibragem da tripla de centrais do Sporting, pois a Quaresma foi colocar sobre a direita, o que levou à passagem de Diomande da direita para a esquerda, onde estava antes Gonçalo Inácio. Voltou a mexer o Sporting ao minuto 61, quando trocou Nuno Santos por Mateus Reis, ala esquerda por ala esquerda, embora jogadores de características diferentes, e ao minuto 64 foi a vez do Rio Ave trocar João Graça por Adrian, para tentar refrescar e dar um pouco mais de músculo à zona de meio campo. Depois, ao minuto 80, o Sporting resolveu passar Coates para a ponta de lança, foram os últimos 10 minutos, foi a altura em que o capitão do Sporting, defesa central, que já tinha marcado o terceiro golo, passou a atuar perto de Gyökeres na frente, o que levou a uma recompensação da equipa. Porquê? Porque Mateus Reis, que até aí era ala esquerdo, passou para central esquerdo, com Diomande como central do meio, mantendo Quaresma como central direito, mas Pedro Gonçalves abdicou da sua posição na frente para passar a ser ala esquerdo. Foi ele
que a partir daí esteve a carrilar o jogo pela esquerda do Sporting para o ataque. Ao minuto, o Sporting não fez mais substituições. Também não tinha muito mais alternativas de ataque, sobretudo no banco. Ao minuto 81, o Rio Ave trocou mais um médio, desta vez Amin por Vítor Gomes, e ao minuto 85 trocou os dois homens da frente, que estavam mais próximos de Yakubu Aziz. Fábio Ronaldo cedeu a vez a João Teixeira e o Marwan Embaló cedeu também a sua posição a Joca. Por fim, na compensação, nos 4 minutos entre a expulsão de Renato Pantalon, que foi expulso ao minuto 90 mais 1, e o final da partida, foi Vítor Gomes, um dos médios, quem acabou por formar a linha de 5 atrás, acabando o jogo como terceiro defesa central da equipa do Rio Ave, que assim conseguiu segurar este empate a 3 bolas. Este foi um jogo muito complicado para se poder definir um herói, porque mesmo aqueles que fizeram coisas boas acabaram por fazer também coisas más. E houve gente que nem coisas boas fez. E houve exibições claramente desastradas, sobretudo no lado do Sporting, a começar pelo guarda-redes Adam, que comprometeu num par de situações. Não defendeu uma das bolas que foram à baliza, embora seja verdade que 2 delas foram grandes penalidades, e aí não lhe podem ser assacadas culpas, mas também um mau jogo de Jenny Catamo, sempre muita dificuldade para cobrir o espaço nas suas costas perante o Marwan Embaló e também sem ser influente no ataque, onde também não apareceu, não chegou a aparecer durante quase todo o jogo, Marcos Edwards, que esteve na segunda parte em vez de Francisco Trincão. No Sporting, ainda assim, houve 3 ou 4 boas exibições. Inácio não fez uma má primeira parte. Parece-me que foi o melhor dos homens de trás da linha do Sporting. Os dois médios, bem também. Ullmann, mais uma vez, criterioso. Morita está nos lances dos golos. É ele que faz o cruzamento para o primeiro golo. É ele que faz a assistência para o terceiro. E depois na frente, enquanto o Sporting teve Trincão, foi uma coisa. Quando deixou de ter Trincão, foi outra coisa completamente diferente. E Gyökeres fez mais uma boa partida. Sempre disponível para receber os passos progressivos que o têm notabilizado. Sempre disponível também para carregar a bola, sofreu faltas sobre faltas e acabou por ser importante na estratégia ofensiva do Sporting, no dia em que a equipa não teve futebol para muito mais. Quanto à equipa do Rio Ave, os melhores foram Costinha, sempre importante, Verussai, não tanto pela forma como se impõe Costinha, que carrega a equipa para a frente, Verussai é mais hábil no passe, Graça foi ótimo também a temporizar o futebol da equipa, numa posição de meio campo, tal como estiveram bem os dois atacantes exteriores, Fábio Ronaldo e Embaló, mas para mim, apesar de tudo, o herói do jogo foi Aziz. Não tanto Yakubu Aziz, não tanto pelos 2 golos, porque ambos foram de grande penalidade, enfim, 2 penaltis bem marcados, mas porque foi sempre uma ameaça pela forma como surgia nas costas da defesa do Sporting e até o efeito psicológico das suas diagonais acabaram por impedir a defesa do Sporting de subir tanto quanto seria suposto fazer no relevado, dessa forma, aproximando-se da zona de meio campo, e isso acabou por ser fundamental na forma como os médios do Sporting foram deixados, ao Deus dará, muito longe dos outros setores, numa equipa que se alongou sempre muito. Muito por força, já está, das diagonais e da ameaça que representava Yakubu Aziz, o herói deste jogo. Foi particularmente infeliz a atuação do árbitro André Narciso e do VAR António Nobre neste Rio Ave Sporting. Mas vamos começar pelas situações em que eles acertaram. Acertaram, por exemplo, nas 2 grandes penalidades que marcaram a favor do Rio Ave. Ambas são bem assinaladas. No primeiro caso, há um toque decisivo de Nuno Santos no pé de Costinha e, sobretudo, também com o braço na cara do lateral do Rio Ave, dentro da área. Portanto, acaba por ser decisivo na forma como Costinha deixa de disputar aquela bola. Portanto, penalti bem assinalado, tal como foi bem assinalado, e é o penalti clássico, guarda-redes com avançado. A grande penalidade cometida por Adam sobre Yakubu Aziz, ao minuto 65. Aí esteve bem a equipa de arbitragem, tal como esteve bem também na expulsão de Renato Pantalon ao minuto 90 mais 1.
Pantalón tinha visto cartão amarelo ao minuto 80 por derrubar Gyökeres e viu o segundo cartão amarelo aos 90 mais um por dar com o joelho na cara do avançado do Sporting na disputa de uma bola aérea. Portanto, 2 amarelos bem mostrados também a Renato Pantalón. Agora, vamos às coisas em que esteve mal a equipa de arbitragem. E foram também, sobretudo, 3 e todas elas importantes. Começando pela primeira. O lance do primeiro golo do Rio Ave é precedido de falta que o VAR deveria ter visto. Amin claramente puxa e derruba Pedro Gonçalves. Não é um daqueles toquezinhos de cacaracacá. Não, é mesmo falta, é mesmo puxado, é mesmo derrubado o atacante do Sporting. Daí resulta a recuperação de bola que leva a que Fábio Ronaldo possa isolar o Marouane Ballon na esquerda do ataque. Foi já dentro da mesma fase de ataque, portanto, o árbitro estava bem colocado, não marcou, o VAR deveria ter assinalado e deveria ter chamado o árbitro para ver o lance. Depois, ao minuto 29, há uma grande penalidade que passou em claro de Nóbrega sobre Trincão. Poderão dizer-vos que é Nóbrega que toca na bola quando Trincão ajeita a bola no peito e vai a preparar o remate para eventualmente fazer golo. Nóbrega entrou, chegou primeiro à bola, acaba por afastar a bola dali. É uma questão de fração de segundos, mas a entrada de Nóbrega é, no mínimo, imprudente. Entra de sola, parece uma entrada quase de karaté, aliás, tanto que acabou por sair magoado o Trincão desta jogada. Era grande penalidade que ficou por assinalar. Por fim, última questão em que, do meu ponto de vista, esteve mal André Narciso. Se dá 5 minutos de compensação, se nesses 5 minutos de compensação há uma expulsão, no caso de Renato Pantalón, e o jogo esteve parado pelo menos mais 1 minuto, deveria ter compensado a compensação, como tantas vezes fez já, e bem, nesta liga. Desta vez não. André Narciso deu 5 minutos, houve uma expulsão no período de compensação e o jogo acabou exatamente aos 90 mais 5. Portanto, haveria pelo menos mais 1 minuto para jogar. Assim sendo, má arbitragem de André Narciso, mal auxiliado pelo VAR, António Nobre, e uma arbitragem com influência no resultado. Futebol de verdade